abrir nossas Bíblias no texto que nós queremos trazer para a nossa edificação nessa noite. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. E eu quero ler com você os versículos 15 e 16 apenas. Lucas 5, e eu vou ler com você o versículo 15 e 16. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos fazer isso. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos Te rogar, Pai, que o Senhor ministre a nós, ó Deus, a Tua palavra, e, ó Pai, fale ao nosso coração nessa noite. Deus, em nome de Jesus, que não seja o Teu servo aqui, ó Deus, mas que seja, ó Deus, a Tua palavra a edificar as nossas vidas e trazer para cada um de nós aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Seja ela qual for, eis-nos aqui, ó Deus, abertos ao Teu cuidado sobre nós. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meu irmão, o que mexe com o teu coração? O que faz os seus olhos brilharem de verdade? Quando alguém fala naquilo, acende uma lâmpada dentro de você. Quando alguém diz tal coisa e você pensa, puxa vida, isso é o que eu amo. Isso está no meu coração. Quando nós amamos alguma coisa de verdade, nós não só queremos aquilo, mas nós nos empenhamos, mexemos as nossas agendas, nós labutamos, nós fazemos o que for possível para ter aquilo, estar naquele lugar, estar com aquela pessoa, não importa o que tenha que ser mexido, a gente vai atrás. Quem gosta de um futebol, se às vezes tiver que tentar sair mais cedo de alguma atividade para jogar uma bola com os companheiros, faz isso. Se tem que levantar um dia mais cedo porque o povo está lá, vai atrás. Quem gosta de um shopping, fazer compras, junta um dinheirinho, separa algumas coisas, deixa de adquirir outras para poder ir lá e consumir. Quem gosta de viagens faz a mesma coisa. Abre mão de tempo, se dedica mais para poder exercer o seu prazer. Quem gosta de estar com a família, deixa às vezes de estar com outras pessoas para poder desfrutar do seu lar, da sua casa. O que move o seu coração? Irmãos, o que movia o coração de Jesus era o Pai. O que movia Jesus estar aqui no nosso meio era o desejo de satisfazer a vontade de Deus. Interessante que nós lemos 2 versículos apenas, mas eu poderia ler para o irmão aqui ou para a irmã dezenas de versículos que falam que Jesus, ao invés de querer as multidões, Jesus, ao invés de querer fama, ser reconhecido, Jesus sempre buscava estar a sós com Deus. O texto que nós lemos diz que a sua fama aumentava. As pessoas iam atrás dele buscando um milagre.
Mas Jesus saía do meio das multidões e gostava de estar a sós com seu pai. Cada um aqui que é pai, sabe que quando o filho quer alguma coisa, se aproxima de você, de repente, de uma forma um pouco mais carinhosa. Se é um trocado para sair no fim de semana com os amigos, chama de paizão, de mãezinha, dá aquele afago. Mas Jesus, entre qualquer outra coisa, ele gostava, amava estar na presença do Senhor. Interessante, meus irmãos, que o que movia o coração do Senhor não era a questão dele dizer que precisava de mais poder. Jesus não precisava de mais poder, ele era Deus. O que movia o coração de Jesus não era algum favor especial. Muito pelo contrário, ele era o Senhor personificado em nós. Ele era aquele que deixou toda a sua glória para estar no nosso meio. Logo, ele não precisava de mais favor. Ele mesmo era o favor de Deus por nós. O medo não abalava Jesus, irmãos. Muitas vezes foi perseguido e as pessoas o acusavam de toda sorte de nomes. Chegou a ser chamado até mesmo de um dos servos de Beelzebul quando operava um milagre. O medo não abalava Jesus. As perseguições, o desprezo das pessoas quando Jesus falava do reino, também não abalavam. Ele pregava, ele anunciava: o reino de Deus está aqui. Muitos o tomavam por um louco, muitos o tomavam por alguém que não era digno de ser ouvido, desprezado. Isso também não abalava o Senhor. Interessante que nós vemos, irmãos, que a vida de Jesus era movida à oração. Movida a estar com Deus. Movida a dizer: Senhor, eu preciso sair desse meio e estar junto contigo, Pai. O que nós aprendemos com Jesus sobre orar, irmãos? Se isso era importante para Jesus, será que para nós é menos importante? Às vezes eu tenho para mim que, principalmente no meio de muitas igrejas evangélicas, e Deus tenha misericórdia de nós, que esse não seja o nosso caso, a oração está virando um clássico. E eu ouvi uma certa definição de clássico uns dias atrás, que ficou marcado comigo. Um professor dizendo o seguinte, que clássico é aquilo que todo mundo fala, mas ninguém lê. Citando Calvino, as institutas, não sei o quê, nunca li Calvino. Citando, por exemplo, Camões, uma maravilha, um grande poeta, nunca li Camões. E às vezes a oração é assim. Dizemos, precisamos orar mais, vamos nos envolver mais com a oração. E todo mundo diz, sim, isso é verdade, mas a oração tem se tornado um clássico. Falamos e falamos e falamos, mas aquilo já se tornou um lugar comum. Admitimos, mas não nos movemos naquela direção. Irmãos, quando eu olho para Jesus, a primeira coisa que eu aprendo à luz desse texto é que Jesus desejava ter intimidade com Deus. Se tem algo, irmãos, que nós talvez estejamos perdendo nesses nossos dias, é essa intimidade. Essa questão de conhecermos e desvendarmos os segredos e ao mesmo tempo ter o nosso coração desvendado, aberto, derramado de verdade na presença do nosso Deus. Veja aí no seu texto, olhando o versículo de número 16, nós podemos aprender, irmãos, que Jesus, ele se retirava. Ele não era daqueles que chegava para a multidão, para tudo que agora eu vou orar. Ele não é aquele que chamava os povos e falava assim, vamos fazer um grande ajuntamento de oração agora. Jesus sabia que ele precisava do seu tempo pessoal com Deus.
E, irmãos, o que eu entendo é que às vezes nós estamos envolvidos em tantas coisas, em tanta correria. É de segunda a segunda, das 7 às 7. E quando acaba aquilo, tem as coisas de casa. E quando acaba aquilo, tem as coisas dos amigos e parentes. E a própria igreja, meus irmãos, às vezes é tão cheia de ruído, tão cheia de barulho, tão cheia de falatório, que a gente não para de verdade para dizer: meu Deus, eu vim estar na tua presença e é só eu e o Senhor agora. Às vezes, irmãos, nós falamos e cantamos e assoviamos e gritamos, porém não nos colocamos de fato na presença do Senhor. Entramos, saímos, tanto faz, tanto fez. Quem pregou, não sei. O que ele disse, também não sei, não importa. E aí, quando entramos semana dentro, nós nem mesmo saudade sentimos, às vezes, de estar na presença do Senhor. Mas veja como Jesus, de fato, meus irmãos, mostra que completamente diferente do que nós vemos nos nossos dias. Ele amava pessoas, ele convivia com as pessoas, ele fazia os seus milagres, ele anunciava a sua palavra, mas Jesus, a todo tempo, ele se retirava. Sai do meio dos seus companheiros, deixa os seus apóstolos nas suas atividades, seja dormindo, seja num momento comum, seja até mesmo, meu irmão, no momento de refeição, e Jesus vai estar com o Pai. Não é de admirar que em João 17, quando Jesus diz: Senhor, o que eu intercedo, o que eu oro, é para que eles sejam um, como nós somos um. Não é de admirar, meu irmão, que Jesus falava com o Pai num nível que é realmente algo que a gente não consegue dimensionar. Eu e o Pai somos um. Falamos a mesma língua, falamos da mesma forma, ouvimos-nos e nos comunicamos sem nenhum tipo de interrupção. Jesus amava a Deus. Se você parar para contar, e eu queria fazer esse desafio para você, veja nos evangelhos do Senhor quantas vezes você vê Jesus falando sobre oração. Quantas vezes ele fala para estar a sós com Deus. Mas veja, meu irmão, antes de falar, quantas vezes o texto registra, não que ele fala sobre oração, mas quanto ele definitivamente vai orar. Uma coisa é orai sem cessar, Paulo falando. A outra coisa é, de fato, os irmãos se ajuntavam para orar. Esse era o seu prazer, sua alegria, seu porto seguro. Aquela hora, meu irmão, em que não havia mais nada para se pensar a não ser estar na presença de Deus. E eu e você, meu irmão, qual a nossa rotina em oração? Gostaria que você pensasse quanto tempo da sua vida, do seu dia, você para e dá uma acalmada nas coisas e vai estar a sós com o Senhor. Por que isso, pastor? Simples, meu irmão, porque você é crente, ou não é? É simples assim. Se você sentar com um bancário, ele vai falar sobre a profissão dele. Se você sentar com um advogado, ele vai falar sobre a profissão dele. Se você falar com um homem que tem filhos, ele vai falar sobre a família dele. Se você falar com um crente, você não está falando com um profissional, mas você está falando com alguém que confessa verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quanto tempo você exerce sua filiação no reino dos céus? Interessante, meu irmão, que Jesus poucas vezes vai para a presença de Deus para estar com um objetivo mais claro. A segunda coisa que eu aprendo, falando sobre oração em Jesus Cristo, está aí logo na página da frente. Jesus, no capítulo 6, nos versículos 12 e 13, retira-se novamente para orar. Novamente, Jesus vai estar a sós com o Pai. E o texto diz no versículo 12, que ele passa a noite toda orando.
A noite toda Jesus está ali com o Pai. E o final do versículo de número 13, meu irmão, diz que ele havia escolhido então os apóstolos, aqueles 12 que estariam mais próximos dele, os discípulos. E os versículos 14 a 16 vão dar os nomes desses irmãos do passado. A pergunta é, meu irmão, se Jesus ora a noite inteira para fazer uma escolha, Jesus não está orando para que fosse curado de algum mal. Jesus não está orando, meu irmão, para que houvesse uma grande transformação em Israel. Jesus está dizendo, Pai, me orienta para que eu tenha decisão que seja do teu coração. A pergunta então fica sendo essa, meu irmão, quando eu e você oramos a noite toda por uma decisão? Quando nós oramos uma noite por um motivo que seja tão forte para o nosso coração, que nós dizemos, Senhor, se não for a tua voz, se não for o teu caminho, se não for o teu toque, se não for o Senhor, eu não saio desse lugar. Paul Washer, meu irmão, que é um homem que prega esse sermão que eu estou trazendo para você, ele diz o seguinte: quando nós respondemos a essa pergunta, quando não temos nenhum tipo de decisão a ser tomada, ou quando nós temos algo muito mais severo no nosso coração e nós não nos dedicamos pelo menos a metade disso em oração, nós somos mais poderosos do que Jesus. Porque Ele que nos deu o exemplo orando, nós não olhamos esse exemplo porque, em tese, nós achamos que temos as respostas. Nós somos mais poderosos do que Jesus. Mas nós cantamos que precisamos do Senhor. Nós declaramos que precisamos do Senhor. É mais ou menos, meu irmão, você dizer assim, como eu gostaria de ter 1 hora com a presidente da República, para poder falar com ela tudo que eu sinto que poderia ser melhor no meu país. De repente chega na sua caixa de correio uma passagem. Carimbo da companhia aérea, voo Juiz de Fora, Brasília, sem escalas. A presidente vai estar com a porta aberta para você agora. Entra no voo que você vai poder falar tudo o que está no teu coração. E você pega aquela passagem, como eu gostaria de falar com a presidente. Mas agora eu não estou com vontade. Agora eu tenho coisa mais séria para fazer. E logo depois, passa aquela oportunidade, e você encontra com outras pessoas e diz, como eu gostaria de estar na frente das autoridades. Meu irmão, a porta do céu escancarada para nós. O Senhor que nos diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas nós muitas vezes dizemos, Senhor, agora não. Uma estatística, meu irmão, que não é contada, que não faz parte das pesquisas da matemática, mas você pode parar e pensar no seu coração, quantas vezes você começou a orar por alguma coisa, e você não disse o amém no final. O sono chegou primeiro. O telefone tocou antes. O relógio chamou porque era hora de sair. O vizinho bateu na porta. Essa é uma estatística grave. Ou, se não quer a expressão estatística, esse é um dado muito grave. Quantas vezes abrimos a boca para dizer, Senhor meu Deus, aqui está o teu servo e a tua serva, e eu quero falar contigo, ó Pai. Mas no meio da caminhada, o sono nos vence. No meio da caminhada, nós já não nos lembramos mais com quem estamos falando. Decisões. Eu aprendo com Jesus, meu irmão, que nas minhas decisões, o Senhor deve ser o primeiro a falar. Interessante você se lembrar que nós falamos tantas vezes que é importante orar.
Nós dizemos que o cristão caminha de joelhos. Nós dizemos que muitas vezes nós temos que parar todas as coisas, porém não nos lembramos disso nas coisas mais próximas de nós, muitas vezes. A oração submissa, meu irmão, aquela nos braços do Pai, aquela sem as nossas pirraças, aquela que nós realmente podemos dizer: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E o que é mais triste, meu irmão, é que quando a gente chega a uma constatação de que a gente não cumpre isso, a nós cabe aquela pergunta: será que de fato nós precisamos de Deus? Será que de fato nós queremos que Deus nos dê a decisão dele? Será que nós realmente queremos ouvir a voz do Senhor a tal ponto que nós vamos dizer: Senhor, eu não largo o Senhor. Eu não abro mão, Pai. Nem sempre, irmãos, precisamos do Senhor. Hoje em dia é muito fácil você ter atalhos. Se eu tenho um problema para resolver, eu crio um atalho, eu uso esse atalho. Se eu quero realmente que alguma coisa seja trabalhada, eu vou murmurar, eu vou reclamar com alguém, eu vou falar com A, B ou C, fulano, você está vendo? Olha só essa situação, Beltrano, olha só, vê se você pode interceder com fulano por mim, mas de fato eu não vou até aquele que tem autoridade para resolver todas as coisas. Não vou até aquele que é chancela. A oração então, meu irmão, quando eu não chamo o Senhor Jesus para as decisões que eu tenho que tomar, para as mudanças que eu vejo que são necessárias, a oração ou a falta da oração vai denunciar o meu caráter, então, diante de Deus. Quem eu sou de fato diante do Senhor. É dura essa palavra? Não sei. Realmente não sei. Porque um jogador de futebol joga bola. Uma modelo desfila. Um caminhoneiro viaja, dirige. E o crente, meu irmão? É o óbvio. Crente não produz eventos. Crente não empresta dinheiro. Crente, ele não faz marketing. Crente clama ao Senhor por tudo que é necessário. Crente chama Deus de pai. Mas crente age como filho. Crente é aquele que diz Senhor, porque só o crente pode dizer isso. Uma terceira coisa que eu venho aprender com Jesus, meu irmão, está aí no capítulo de número 18 de Lucas, e eu quero ler 2 versículos desse texto com você. A coisa mais comum desses nossos dias, irmãos, são pessoas dizendo que estão vivendo em batalhas. Nos jargões evangélicos, no evangeliquez, as pessoas dizem assim: estou passando pelo vale. Quem conhece essa expressão aí? Como é que tá, meu irmão? Tá tudo bem? Pastor, estou no vale. Já ouviram isso? Antigamente, né? Quem é um pouco mais antigo, pastor, estou no deserto. Também dá no mesmo. Vale, deserto, vai escolhendo. O que você quer passando aí? A Bíblia às vezes dá o nome disso de prova. A Bíblia dá o nome disso também de sermos tentados. A Bíblia dá vários nomes, mas o fato é, estamos diante de algo que precisamos vencer. Uma adversidade, um desafio, algo que nós de fato precisamos ser fortalecidos para ultrapassar. Agora, irmãos, esse texto de Lucas, capítulo 18, ele tem um versículo que talvez seja um dos mais tristes da palavra do Senhor. Veja o que diz o primeiro versículo do texto. Jesus está falando exatamente sobre a necessidade e o privilégio que nós temos de orar. E Jesus então vai contar uma parábola dizendo, o primeiro versículo, disse-lhes uma parábola sobre o que está escrito aí, lê comigo. O dever de orar quando? Sempre e
E Jesus conta a parábola. Jesus fala, meu irmão, de uma mulher que vai diante de um juiz. E o que Jesus conta é que ela deveria insistir, insistir e insistir, porque ela seria frustrada, é isso? É isso que está dizendo o texto? Ela iria alcançar a graça que ela precisava. Jesus lhes conta uma parábola dizendo: ora, insista, vai atrás, bate, diga ao Senhor, considera, vai, Senhor, por favor, julga a minha causa. Veja o que diz o versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Mas a questão mais triste, meu irmão, é que quando Jesus está falando de orar, Jesus está dizendo: insista, bata, peça, não saia dessa caminhada, vá em frente. Deus tem promessas e muitas promessas. E mesmo o Senhor dizendo isso, meu irmão, veja o que diz tristemente o versículo de número 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas olha o final. Com tudo isso, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sabendo sobre todas essas coisas de oração, vendo testemunhos semana após semana, olhando para tantas coisas que nós presenciamos, será que o Senhor vai encontrar em nós pessoas que creem nisso? Nossas disputas por orações, será que elas vão perdurar, meu irmão, o tempo que Deus quer que nós insistamos? Ou é o nosso coração que diz: chega, não aguento mais, cansei? Será que nós, diante do Senhor, irmãos, vamos batalhar a tal ponto de dizer: Senhor, o Senhor precisa me falar, o Senhor precisa me dar a resposta, o Senhor precisa tratar esse coração, precisa converter esse menino, essa menina, o Senhor, ó Pai, pode mudar a minha casa, o Senhor pode trazer o esposo, o Senhor pode tratar esse nosso coração. Ô irmãos, numa hora nós é quem vamos dizer ao Senhor: não oro mais, não dá mais, cansei. Porventura achará fé em nós? Meu irmão, nessa noite eu gostaria de dizer para você que Jesus, quando teve a sua grande batalha, ele estava no jardim do Getsêmani. Se você se lembra da história, Jesus estava ali aguardando o momento em que caminharia para a crucificação. Naquela noite no jardim, ele diz aos seus discípulos: fica aqui, que eu vou fazer o quê? Orar. Jesus não está preocupado em fugir. Jesus não está preocupado em armar uma armadilha para aqueles seus perseguidores. Jesus não está ensaiando o discurso que ele vai fazer diante dos romanos. O que Jesus diz, de novo, mais uma vez: eu tenho algo muito sério para enfrentar, logo eu vou até o Pai. Fica aqui, turma, e eu vou ali mais à frente orar. E Jesus começa a batalhar diante do Senhor. O texto de Lucas diz, meu irmão, que Jesus chegou na sua extensa e grande angústia a ter o seu suor como que gotejando sangue já. E Jesus, então, angustiado, sabendo aquilo que estava acontecendo, não era uma questão simplesmente, meu irmão, de dizer: está tudo certo. Jesus estava ali naquela hora diante do Senhor, diante de uma batalha. Satanás está ali também querendo ameaçar e matar o coração de Jesus, se dando por vencido. E Jesus, então, entra na presença do Pai e diz: Pai, se for da tua vontade, se há alguma forma, se o Senhor realmente pode, me livra dessa situação. Mas, Senhor, que não seja como eu quero, que não seja o meu coração a vencer essa situação, mas seja o teu coração sobre o meu coração nessa hora. E Jesus se levanta.
Seus discípulos dormem. Jesus volta a orar. Novamente essa cena se repete. Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor puder permitir, afasta de mim esse cálice. Eu sei a dor que está por vir. Eu sei tudo o que está por vir, o que já estava determinado, Senhor. Se for possível, passa essa dor de mim. Contudo, não seja como eu quero. A terceira vez que Jesus fala isso. Ele vence essa batalha, meu irmão, não mais pedindo ao Senhor livramento, mas quando Jesus sai daquela posição de estar ali de joelhos. Quando se levanta, ele sabe que o propósito de Deus é aquele, e o propósito de Deus vai ser cumprido, e nem o cravo, a dor mais angustiante, nem o desprezo, nada daquilo que viria depois interessaria mais. Apenas ele cumprir a vontade de Deus, que seria mais à frente a questão de ter a nossa salvação cumprida no propósito do Senhor. Jesus não sai dali derrotado. Jesus sai dali crendo e tendo a certeza de que a batalha estava ganha, porque o propósito do Senhor agora está não só sendo cumprido, mas o coração de Deus estava sobre o seu coração naquela hora. Quantas vezes, irmãos, diante das coisas mais difíceis, nós queremos que a nossa vontade esteja sobre a vontade do Senhor. Mas o cristão, ele não é aquele que tem a sua vontade sendo feita. O cristão é aquele que aprende a orar todos os dias: Senhor, seja como tu queres, porque eu tenho intimidade, deleite, eu tenho prazer em te agradar. É o primeiro motivo que nós ouvimos. Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres, porque a verdadeira decisão, a direção vem da tua vontade. É o segundo motivo que nós vimos. E se nós entendemos essas coisas, nós aprendemos a dizer: Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, porque eu sei que todas as coisas vão cooperando para o bem daqueles que te amam, porque a cada dia eu estou mais perto de ti. A cada dia, Senhor, o meu coração está mais no teu altar. A cada dia, Senhor, eu estou sendo mais cuidado. Pode o mundo inteiro estar dizendo ao contrário. Eu posso perder a saúde, eu posso ter todas as dificuldades, mas eu sei, Senhor, que a tal paz que excede qualquer entendimento está dentro de mim. E isso não é explicável, é apenas sensível. E eu sei que o Senhor está comigo nessa hora. Quando Jesus ensina isso, irmãos, todas as dores que vêm, por conseguinte, são suportadas. E mais ainda, o grande final chega depois com a ressurreição do Senhor. Quando nós vemos essas coisas, irmãos, e quando nós temos tantas oportunidades para exercer a dádiva da oração nesses nossos dias, o que vai ser do nosso coração? Não estou chamando você para vir para mais um programa da igreja. O que eu queria que entrasse no seu coração é que você pode cumprir o que a palavra diz quando você entrar no teu quarto e fechada a porta, ali dentro você vai travar uma grande batalha, não contra Deus, mas debaixo da vontade de Deus, mas contra o seu próprio ego, contra o seu coração, contra aquilo que você já tem, às vezes, inculcado na sua mente, que você diz assim: eu quero orar, mas tem tanta coisa me pressionando. Isso vai ficar de lado. Eu e o Senhor vamos estar juntos agora. Você, pai, você, mãe, quando seu filho, sua filha, os seus filhos, não sei quantos são, mas quando você vê um deles entrando pela porta da casa, seu coração já olha diferente. Eles podem ter estado ali de manhã com você no café,
Quando eles retornam, abre a porta e você vê entrando, você sabe que seu coração fica diferente. Mas quando ele solta aquela palavra, pai, mãe, e te dá um abraço, o seu coração sai pela boca quase. E você sabe que eu estou falando a verdade. Você já pensou como ficaria o coração do Senhor ao te ver entrando para dentro do seu quarto e dizendo, pai? Você alguma vez, pai ou mãe, já teve que negar algo ao seu filho para dizer, agora você não pode, porque a gente precisa corrigir algumas coisas? Mas a sua vontade era, toma, leva tudo, é tudo teu. Mas às vezes Deus precisa também, como filho, filha, te dizer, agora não. Tem algumas coisas que a gente precisa conversar. Para encerrar, eu quero te lembrar de um outro versículo também que falava sobre oração. O Senhor nos diz assim que se nós, que somos pecadores e inclinados para o mal, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus pode nos dar aquilo que está no coração da gente. Com muito medo que eu vou dizer o que eu vou dizer agora. Mas talvez, meu irmão, a gente precise de fato descobrir quem é o nosso Pai de verdade. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele já nos prometeu, todas as promessas dEle estão à nossa disposição. E eu afirmo para você, olhando nos seus olhos, não tem nada que Deus não possa fazer. Qual é a oração que Deus não pode responder? Qual é o milagre que Deus não possa fazer? Qual é a resposta que Deus não possa nos dar? Qual é a conversão que Deus não tem poder para realizar? Quem é o prefeito, o presidente, o governante na presença desse Deus que nós dizemos que servimos? Mas muitas vezes nós lemos sobre Jesus, mas não imitamos o exemplo de Jesus. Sabe o que é o mais fantástico dessa história, meu irmão? É que mesmo quando Deus põe a gente na parede, Ele não está pondo na parede para nos fuzilar. Mesmo quando Deus pega você e te dá aquela apertada, aquele abraço que você sabe que pode quebrar algumas das suas costelas, Deus está dizendo para você, eu quero que você venha para perto de mim. Eu quero que você acorde para a realidade que está ao seu redor. Sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente está dizendo que está sofrendo. A gente está dizendo que está passando por um monte de perrengue. A gente está dizendo que está cansado. A gente está se arrastando pela vida. E a gente põe a culpa em todo mundo. A gente põe a culpa no cara da mercearia que nem sabe o nosso nome. A gente põe a culpa no governo. A gente põe a culpa no pastor. A gente põe a culpa no irmão que está do lado, na irmã, se pegou aí, desculpa. A gente fala, meus irmãos, mas a gente não se volta para dizer, Deus, o que há de errado com o meu coração que precisa ser consertado? Eu queria te convidar nessa noite a você, de fato, meu irmão, minha irmã, a quebrar essa situação de a oração ser um clássico. Eu queria te convidar nessa noite, meu irmão, a você realmente dizer, Senhor, até aqui a minha vida de oração está sendo, no mínimo, fraca.
Eu queria te convidar, meu irmão, a você dizer ao Senhor: Pai, eu quero retomar uma caminhada que lá atrás eu tinha de todos os dias me deliciar na tua presença. Sabe, irmãos, às vezes a gente passa por tantas coisas complicadas. E eu posso falar para você que eu passo tantas quantas você passa. Tantas quantas você passa. Essa semana eu recebi um e-mail. E a pessoa descreveu uma situação para mim e no final ela diz assim: me ajuda, que eu preciso muito que você estenda sua mão e me ajude a caminhar. Só que o que ela escreveu naquele e-mail era quase que tudo que eu estou passando na minha vida também. E aí eu falei: Senhor, como? Como se o que ela está escrevendo sou o que eu estou vivendo? E aí vem aquela lembrança: mas não é você quem vai fazer nada. Quem que é o Deus da história? Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Lá na sua casa, quem que é o crente? Na sua família, quem é aquele que pode abrir a Bíblia e dizer: vamos orar por isso? Lá no seu trabalho, quem é o que pode levar uma palavra que vai deixar cair um pouquinho de água no deserto lá? Jesus nos ensinou nessa noite, irmãos. Ele orava ao Senhor por intimidade. Jesus se sentia amado, encorajado, cuidado por Deus. Olhe para a sua vida e perceba quantas vezes você está se sentindo sozinho. E às vezes você se pergunta: não tem ninguém batalhando comigo. Jesus nos diz sobre decisão, orou a noite inteira para escolher os seus discípulos. Quando ele escolheu, ele estava em paz. Quando você quer respostas para a sua vida, quem te dá essas respostas? Quem te dá as certezas que você precisa? Nas batalhas, meu irmão, como Jesus no Getsemane, onde nós encontramos as vitórias, onde nós glorificamos a Deus como Jesus glorificou o Pai. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos um pouquinho e pensar sobre a sua vida nessa hora. E eu vou dar um tempo para você responder para o seu coração. Você responder diante de Deus como é que anda a sua vida de oração. Eu não estou falando de minutos nem de horas, eu estou falando de compromisso. Também não estou falando de lugares nem de programações, estou falando de vida. Como anda a sua vida de oração? Deus, toma as nossas vidas nessa hora, Pai. Toma a vida, Deus, do teu servo, da tua serva aqui nessa noite. Senhor, toma a igreja do Senhor nas tuas mãos, Pai. Senhor, essa é a tua igreja, Pai. Ela não pertence ao conselho, não pertence aos pastores. A igreja pertence ao Senhor, Pai. Cada um de nós pertencemos a Ti, Pai. E o que eu peço nessa hora, Senhor Deus, é que se nós formos confrontados com a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, nos tome pela mão para andarmos juntos de Ti mais uma vez. O que eu peço, Senhor, nessa hora,
é que se nós descobrimos nessa noite, ó Deus, que falamos tanto em orar, mas exercemos tão pouco a oração, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos transformar nessa noite. Ó Deus, uma coisa que a Tua Palavra nos ensina é que nós podemos tomar decisões. Nós podemos dizer, Senhor, é comigo, e eu quero que a minha vida seja transformada. Ajuda-nos, ó Deus, para que nessa noite nós sejamos despertados a exercer a oração, Pai. Não quando a gente precisa de uma vitória apenas. Não, ó Deus, quando a gente precisa de uma resposta apenas. Mas, ó Deus, a todo momento para dizer, eu me delicio na presença do meu Deus. Eu ando em comunhão com o Senhor. Eu amo falar com o Pai e ouvir dele a sua palavra. Ajuda-nos nisso, Senhor. Senhor, não é a nossa voz que pode quebrantar o coração das pessoas. Mas, Espírito Santo, se o Senhor nos tocar, a gente vai sair daqui mudado, Pai. Se o Senhor, Espírito Santo, transformar nossas vidas, tudo vai ser diferente, Pai. E eu creio, Senhor Deus, que o que tem sido mais difícil para nós é entender, ó Deus, que é a Tua palavra que está sendo pregada. Não é o nosso gosto, não é o nosso desejo. Tu sabes, ó Deus, que a nossa vontade é ver a igreja feliz, rindo, sorridente. Mas, Senhor, se há algo em nós que precisa ser transformado, que a gente também tenha a hombridade, a coragem, ó Deus, de assumir que precisamos do Senhor. Que muitas vezes temos pecado, ó Deus, em falar, ó Deus, fazer propagandas, mas não viver aquilo que de fato temos falado. A começar de mim, ó Deus, quebra corações nessa noite. No nome santo de Jesus. Quebranta-nos, ó Deus, para Ti mesmo. Quebranta-nos para Ti, Pai. Queria cantar uma canção com você, meu irmão. E se você quiser fazer essa oração como um pontapé inicial nessa história, que você cante ao Senhor. Você possa dizer ao Senhor, Deus, sonda a minha vida, Pai, e transforma o meu ser. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Se você quiser ficar de pé e cantar ao Senhor, transforma-me conforme a Tua palavra. Transforma-nos para Ti, Jesus. Enche-me até que se ache só a Ti. Então, usa-nos, Senhor,
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Se você quiser, meu irmão, abra a sua voz. Se há algo que precisa ser confessado diante de Deus. Quantas vezes nós deixamos o Senhor para agir de acordo com o nosso coração e a nossa própria cabeça. Vamos falar com Deus nessa hora. Vamos interceder pela nossa igreja. Vamos abrir os nossos lábios e orar uns pelos outros. Se você entendeu a palavra dessa noite, você vai responder ao Senhor. Não se prenda a quem está do teu lado. Comece a exercer o dom e a dádiva da oração nessa noite. Não vai esperar chegar num outro momento, meu irmão. Mas começa realmente a falar com o Senhor. Pedir ao Senhor que nos transforme. Que a prática da oração seja uma realidade nas nossas vidas. Que a prática da intercessão seja algo realmente verdadeiro em nós. E que você não se prenda a quem está do teu lado, a opinião ou o achismo de quem quer que seja, mas que seja um tempo entre você e o Senhor. Sonda-me. Vai falando com o Pai nessa hora. Quebranta-nos, Senhor, transforma-nos, Jesus, e enche-nos para Ti mesmo, Jesus. E usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-nos, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me,
transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Senhor Jesus, que isso seja uma verdade nas nossas vidas, Pai. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a viver a Tua palavra, Jesus. Ajuda-nos a viver para Ti a cada dia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu sei, ó Deus, que não é o Senhor quem precisa de nós, Pai. Mas somos nós, ó Deus, que precisamos do Senhor. Não nos deixe, ó Deus, ser autoconfiantes, ó Deus. Não nos deixe, ó Deus, ser arrogantes, ó Pai. E nos acharmos, ó Deus, mais do que na verdade nós somos. Reconhecemos diante de Ti, Senhor. Reconheço diante de Ti que se não for a Tua misericórdia, Pai, se não for o Senhor, ó Deus, nós seremos engolidos pela nossa própria desgraça, Deus. Pela nossa própria altivez, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ser crentes dentro de casa, Pai. Ajuda-nos a ser crentes, ó Deus, quando nós estamos machucados e o nosso desejo é nos vingar de alguém, Pai. Ajuda-nos a ser crentes, Senhor, quando o nosso ego está inflado porque nós temos sucesso, quando a gente se acha que é bom demais naquilo que faz. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que tudo veio da Tua mão, Pai. Todo sucesso, toda bênção vem do Senhor, Pai. Não nos deixe, ó Deus, realmente olhar e achar que a gente é mais do que é. Porque tudo que temos e somos, ó Deus, é a Tua graça sobre nós. É o Teu amor sobre nós. Deus, eu sei quanto o Senhor ama essa igreja, Pai. Eu sei o quanto o Senhor ama cada um aqui, Senhor. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor não olhou para nós, mas enviou Teu Filho Jesus a morrer naquela cruz no nosso lugar. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a atender o Teu chamado. Ensina-nos, ó Deus, a ver que se o Senhor nos ama, nós podemos aprender a Te amar também, Senhor. E abandonar esse mundo, ó Deus, e andar cada dia mais perto de Ti. De tal forma, Deus, que o nosso coração vai ser cheio a todo momento. Mesmo nas situações mais estranhas, nós teremos a certeza que o Senhor está sobre nós, Pai. Jesus, ensina-nos a olhar para Ti, Senhor. Usa-nos para Ti, Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite. Essa é a nossa petição, Senhor. Não nos abandone a nossa própria sorte, Pai. Não nos abandone, ó Deus, aos nossos métodos, aos nossos sistemas. Não nos abandone, ó Deus, aos nossos achismos. Mas, Senhor, reaviva a Tua palavra na nossa vida. Reaviva a Tua palavra no nosso coração, Jesus. Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. E toma-nos para Ti, Senhor, para Ti mesmo. Que a gente seja, ó Deus, aqueles que Te glorificam, Pai. Para que nosso coração se renda cada vez mais. Glorificado é o Teu nome, Senhor. Bendito é somente o Teu nome, Jesus. Santo